Para você que gosta de automobilismo, está no ar mais uma edição do Resenha Automotor Fórmula 1, vivendo um momento mais do que especial aí depois da nova vitória do Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Inglaterra, e a gente vai conversar muito com o Regi aqui sobre essa primeira parte da temporada e também o que esperar daqui para frente na Fórmula 1. O Resenha Automotor, você sabe, tem o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Seis vencedores diferentes ao longo dessa primeira metade de temporada, 12 corridas. Regi, melhor que a encomenda, né? Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Bem melhor que a encomenda. A gente esperava uma evolução que começou a acontecer logo no começo do início, principalmente de McLaren e Ferrari, não se esperava tanto da Mercedes, mas está sendo melhor do que a encomenda, sem dúvida, porque elas chegaram. Falta muito pouco aí para encostar na Red Bull em termos de igualdade de condições, dependendo da pista. A Mercedes, ela teve um desempenho surpreendente nas últimas provas, né? São 4 pódios aí consecutivos, uma ascensão que, claro, tem algumas coisas aí, algumas questões circunstanciais, a prova da Áustria foi circunstancial, mas de outra forma, né? Se a gente analisar de forma mais completa, é um desempenho real, né? Um desempenho de pista. A Mercedes de fato se aproximou das rivais para colher os resultados quando as circunstâncias permitem. Você sabe, Thiago, que inclusive a corrida do Canadá, que o Russell largou na pole, era uma corrida para a Mercedes vencer. Canadá a gente sempre sabe, né? Que é aquela coisa de vai e volta, muda tudo. Tem safety car, tem problema de estratégia, né? Mas era uma corrida que a Mercedes poderia ter vencido, não só com o Russell, mas com o Hamilton. Aquele finalzinho, aquelas últimas seis voltas, eu me lembro que tem um amigo, que eu respeito muito a opinião dele, o Washington Bezerra, né? Ele me mandou Ex-chefe de equipe de Stock Car. Ex-chefe de equipe, Ele me mandou um WhatsApp durante a transmissão, naquele finalzinho, ele falou assim, o Hamilton vai ganhar essa corrida. Aí eu assustei, assim, comecei a ver, né, os dados, de fato, tinha toda a condição. Bom, passou o Canadá, aí Espanha, o carro não andou tão bem, mas foi o primeiro pódio do Hamilton no ano. Depois a Áustria, enfim, a primeira vitória do Russell, já tinha ganho no Brasil, mas aquela sim foi esporádica, né, foi pontual. Circunstancial. Mas aí ele ganhou aquela corrida na Áustria, mostrando que de fato a Mercedes estava em condições de vencer. E aí veio a Inglaterra. Esse resultado fantástico, a começar por largar as duas Mercedes na primeira fila. Então já largar as duas na primeira fila e fazerem uma grande corrida. Pena que o Russell teve que parar, um problema sério. Quando a equipe manda o cara parar é porque é verdade. Não adianta, se permanecer na pista vai estourar tudo. Mas aí o Hamilton fez aquele papel maravilhoso que a gente estava esperando, esperando nem tanto, mas eu vinha dizendo na fase ruim da Mercedes, ainda vai ter vitória no segundo semestre. E eu falava mais a vitória da equipe, tá? Mas tem alguns amigos que gostam muito do Hamilton, falam assim, se prepara que o Hamilton pode ganhar. Agora, ganhar em casa, né? Uma corrida daquela, diante de toda a torcida, em Silverstone, que ele é extremamente querido, e fazer a 9ª vitória no mesmo circuito, coisa que ninguém tem, né? É muito especial. E fazia 945 dias que ele não ganhava uma corrida, são 2 anos e meio. Imagina isso para quem se habituou a vencer, né? O maior vencedor de todos os tempos, 104 vitórias com essa, passou esse período longo, sem vitórias, em que agora a gente vê, Regi, até ele se questionou, né? Porque no momento em que ele chora, ele diz que achou que talvez não fosse acontecer de novo. No momento que aquela emoção dele lá, ele falou com a equipe, pelo rádio, falou muitas vezes
e deu a entender que ele já vinha conversando principalmente com o Toto Wolff, aquele respeito, porque ele chegou a se questionar. Como que nada dá certo? Será que sou eu, né, que passei do ponto, né, aos 39 anos de idade e tal? Mas, enfim, aí, pelo menos em Silverstone mostrou que ele é Hamilton ainda, né? É isso que foi o mais legal, né? Porque a gente teve, sim, a Mercedes evoluindo, a Mercedes mostrando um ritmo bem interessante, inclusive com as peças novas que instalou no carro nessa fase aí do campeonato, né? Mas o próprio Hamilton voltou a ser ele, né? Voltou a ser um cara que teve uma leitura de corrida excepcional no momento em que a equipe falou: o que você acha dos pneus intermediários? Ele falou: nem pensar, não é para pneu intermediário ainda. E também no final ali, quando consegue controlar a corrida, mesmo com o Verstappen com pneus mais preservados partindo para cima dele. Então acho que mais do que o retorno da Mercedes, o retorno do Hamilton, o que o Hamilton tem de melhor ele ofereceu nesse Grande Prêmio da Inglaterra. Exatamente, também acho. Estou com você. É uma corrida assim que ele foi muito especial para ele. Eu acho que até naquele finalzinho, por ter o Verstappen com pneus em melhores condições, se bem que o macio de Silverstone já foi duro em algumas outras corridas, né? Porque quando se escolhe a gama mais dura, então você imagina que com a gama mais macia, tipo A, B e C, esse C, que é o duro na gama mais macia, ele acaba virando o mais macio nas outras, que é o caso de Silverstone. O C1, C2, C3, esse C3 às vezes, quando a gama é C3, C4, C5, vira C1. O mais duro. Por que o Verstappen chegou muito e poderia até ter ameaçado se tivesse mais voltas de corrida? Exatamente por isso. Pneu menos desgastado, era uma borracha menos... A gente fala desgastado, mas é um termo que não é o termo que a Pirelli usa, né? Eles falam que o importante na corrida está um pouco mais degradado, né? E nessa degradação, o duro sustentou mais. Sim, naquele momento estava muito mais rápido que o vermelho macio. Mas se chegasse, a gente ia ver uma batalha que não sei se ia passar também, né? Mas aí, sabe lá, podia acontecer de tudo. Verdade. Esses dois aí já se enroscaram bastante nas suas trajetórias. Regi, a gente também teve muita coisa sendo discutida em relação à McLaren, porque o Lando Norris mesmo chegou na coletiva e falou: eu não aguento mais vir aqui e explicar porque eu perdi corrida. Então, claro que a Mercedes teve todos os méritos aí, mas a McLaren também podia ter feito melhor, né? Podia ter sido uma corrida que o desempenho da McLaren ali, principalmente no pit wall, momento de chamar piloto para o box, enfim, tudo isso podia ser melhor conduzido. A McLaren teve receio de chamar os dois, porque os dois estavam muito mais próximos na pista do que o Russell e do Hamilton. Isso vamos falar o que é verdade. A Mercedes chamou os dois juntos, porque tinha a distância entre os dois na pista, dava, sendo um trabalho perfeito, como foi e como sempre dava perfeitamente para fazer o pit stop dos dois. O da McLaren já era um pouquinho arriscado, mas ainda assim, se ele perdesse, vamos dizer, 2 segundos a mais no box, era menos do que ele perdeu dando uma volta inteira ali, ainda com o pneu, né, um pneu... Pista seca no molhado. De pista seca no molhado. Tanto que no final daquela volta, ele olha no retrovisor e o Norris está atrás dele, e tinha parado. É verdade. Então a McLaren errou nisso aí. Errou, mas aí prejudicou mais o Piastri. Quer dizer, tirou o Piastri da corrida, praticamente, né, da luta. Mas do Norris, ele falou mesmo isso e, assim, não sei o que gerou isso dentro da equipe. Eu acho que o fato de ter parado uma volta depois do Hamilton e do Verstappen foi o que ele mais lamentou, né? Que aí, no fim das contas, essa volta a mais custou para ele tempo. O Hamilton fez um undercut e o Verstappen conseguiu depois passar por ele na pista. Né? Então também custou para ele no final. Se no primeiro pit stop eles acertaram com ele, de chamar no momento certo, no segundo eles erraram. O Verstappen passou por ele porque estava com o pneu duro mais resistente e o Norris estava com o pneu macio, que quando, segundo eu soube, quando ele estava para entrar, a equipe falou: olha, nós temos, porque eles tinham médio, né? E o pneu médio era o
melhor para aquela corrida. Não sei se aquele momento podia ser o duro. Tá? Ele falou assim, olha aqui, nós temos o médio e o macio. Né? E ele falou assim, não, eu quero macio. Ele perguntou assim, como é que foram os outros? Aí ele falou, Hamilton foi de macio. Eu quero macio. Então aí você pode deduzir que talvez falte um pouco ainda de experiência para o Norris, até para contrariar uma sugestão da equipe. Como fez o Hamilton. Como fez o Hamilton, como faz o Verstappen sempre, né, quando eles acham necessário, e sem prejuízo do resultado. Então isso acaba ajudando. Quantas vezes eu vi o Toto Wolff, ele esconde sempre quando a equipe propõe uma coisa e o Hamilton não aceita, ele tenta esconder, mas em algumas vezes ele já disse, ó, quem ganhou essa corrida foi o piloto. A gente queria isso, ele não queria, falou que não queria e ele estava certo. Isso ainda falta. Falta para o Norris ainda, né? Vamos lembrar que no Canadá ele também perdeu a corrida muito em função de não ter recolhido para os boxes no momento mais adequado, né? Permaneceu na pista e isso cobrou um preço alto dele. Por isso que ele diz que já está... Não aguenta mais ir lá diante da imprensa e falar, olha, perdemos por um erro de estratégia, ou por falta disso, falta daquilo. E ele sabe que tem carro melhor que o da Mercedes, né? Sim, sem dúvida alguma. A McLaren está à frente da Mercedes no momento. Regi, e a Ferrari? O que acontece com a Ferrari? A Ferrari deu esperanças para o torcedor com aquela vitória fantástica do Leclerc em Mônaco e de repente desaparece da briga aí. Está sofrendo muito com as atualizações que eles trouxeram. A minha referência, Thiago, nem é aquela vitória do Leclerc, que ali não tenha sido casual, porque ele fez a pole e tudo mais, mas era assim, estava tudo favorecendo muito a Ferrari, e tinha toda aquela coisa que por trás disso existe o mental, né? O mental do Leclerc estava muito forte naquele momento para ganhar pela primeira vez em casa, o que ele conseguiu de fato. Tal. Mas a minha referência é mais o começo do ano, onde a Ferrari era a equipe que mais andava perto da Red Bull. Aliás, no construtores ela está no vice ainda, né? E enquanto isso a Mercedes lá para trás, a Aston Martin dava uma pintadinha aqui, mas não chegou a ameaçar ninguém, tanto que caiu, foi lá para trás. E a Ferrari não, a Ferrari parecia ser um carro, eu lembro que foi mais ou menos coincidiu com o anúncio do Hamilton, né, de que ia para a Ferrari, todo mundo pensou assim, pô, ele percebeu que ali tem mais futuro do que na própria Mercedes. Isso eu sempre deixo em dúvida, porque eu sei que na Fórmula 1, isso o Rubinho me falou, uma vez as coisas são decididas com muita antecedência, né? O contrato do Rubinho foi assinado em agosto e foi decidido. A comunicação foi feita no final de agosto e o contrato foi assinado em maio. Mas aí, como foi tão no começo, e muita gente chamou até de precipitação, pode ter sido diferente mesmo. Um acordo bacana do Hamilton com o Toto Wolff, que evidentemente já sabia da intenção dele de deixar a equipe. E tanto que eles saíram absolutamente em paz. Eu tenho ainda a discutir se ele, não vou dizer prejudicado, porque isso não existe, né? A Fórmula 1 luta por resultados no Mundial de Construtores, então ela não pode prejudicar um piloto para favorecer o outro, a não ser em condições extremamente necessárias, que o Russell pode alcançar o Verstappen e o Hamilton não, e a equipe fala, deixa o Russell fazer a tentativa dele. Mas não parece o Hamilton ter tido toda a atenção que o Russell teve, ou posso estar completamente errado e ser o contrário. Parece o Hamilton ter meio que desanimado também, e isso atrapalha muito. Tem, claro, a teoria da conspiração, que a turma gosta bastante, isso aquece os noticiários e de fato não condiz com a realidade, mas existe o processo natural de desligamento de um piloto. Você não acompanha mais os ajustes, você não acompanha mais as atualizações,
E isso é aberto, a equipe fala, não, você não vai mais participar porque você já está de saída. Isso a gente vê acontecer até na Stock Car, com o chefe de equipe passando a esconder o acerto do piloto. Imagina na Fórmula 1. Então tem esse lado natural de focar no Russell e dar menos atenção ao Hamilton. Nada que vá custar a ele, enfim, grandes resultados, mas de fato existe sim uma preferência, assim como na Ferrari também passou-se a olhar mais para o piloto Charles Leclerc em vez do Carlos Sainz. Mas isso é meio histórico na Ferrari pelo fato do Leclerc ser um piloto Ferrari, né? Nasceu ali, foi correr na Sauber por causa de ser, na época, uma equipe satélite da Ferrari. O empresário dele, o Nicolas Todt, filho do Jean Todt, quer dizer, na época o Jean Todt tinha muita ascensão ainda. O Jean Todt hoje é presidente da FIA, era presidente da FIA, agora é o Mohamed Ben Sulayem, né? Que ficou no vácuo lá, tentou cumprimentar o Lewis Hamilton. Puxa vida, o Hamilton deu uma... no final, na entrega do prêmio, lá em cima, foram um pouquinho mais... Mas o Hamilton mostrou bem que não estava muito na dele. Mas então o Jean Todt tinha uma certa influência ainda na Ferrari. Eu acho até que tem. Então o Leclerc é o cara. E é o Sainz que está tendo o melhor desempenho, né? É verdade. Você está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, você falou um pouquinho agora há pouco da Aston Martin e vamos tentar entender o que está acontecendo. O ano passado eu até brinquei, né? Falei, poxa, você pode sim trazer alguém da Red Bull, como foi o caso da Aston Martin que trouxe o Dan Fellows, e ele vai lá e vai te entregar uma cópia da Red Bull. O problema é que a Red Bull vai continuar evoluindo e você não tem mais acesso a isso. e eles despencaram, né? Assim, é impressionante o quanto eles perderam rendimento. Impressionante. O Alonso fez pódios seguidos no começo do ano, né? Não, ele chegou perto no ano passado, né? No ano passado, pódios seguidos, acho que 6 seguidos. E esse ano parecia assim, numa corrida ou outra, ele pode surpreender, como propriamente na Espanha, na casa dele, e nada disso, né? Muito longe disso. E uma queda, eu não tenho agora na cabeça construtores, daqui a pouco eu vejo, mas é assim... vertiginosa, né? A diferença dele para a terceira colocada, que é a Mercedes. A Mercedes já começando a ameaçar a Ferrari, mas vertiginosa, assim. A Mercedes 221 pontos, a Aston Martin 68. Olha só, a Aston Martin que todo mundo imaginava, principalmente depois do ano passado, falou, bom, o ano que vem ela pode até ameaçar a Red Bull, né? E tem um Fernando Alonso lá. De repente você vê um Alonso andando... Não, mentira se fosse falar andar atrás, mas de vez em quando andar menos que o Stroll. O Alonso que não deixava os companheiros de equipe andar na frente dele, né? A gente viu com o Nelsinho Piquet, a vida inteira ele na frente do Nelsinho. Enfim, era um cara que era conhecido por trucidar os companheiros de equipe. Não, tem aquela história antiga na Ferrari com o Massa, né? A diferença é quando o companheiro de equipe é o seu patrão, né? Acho que aí a coisa fica um pouco mais tranquila. Pois é. O que a gente, amante da Fórmula 1, acha que teria que acontecer? O Stroll falou, bom, já fiz o que eu podia fazer, tenho pole position, tá bom, já mostrei isso, mostrei aquilo, deixa eu assumir esse negócio do meu pai, eu sou dono da equipe, e vou contratar os pilotos jovens, vou permanecer com o Alonso, enfim... Mas não, né, cara? Ele é novo. A gente vê que ele não tá feliz, né? Tá não sempre tá emburrado, cara fechado, resposta curta. E ele era um cara normalmente mais feliz, até quando a gente sabia que a posição da Aston Martin, ou até antes, com os outros nomes, era lá atrás mesmo. Então ele, mesmo assim, ele era feliz. Agora não, agora chegou a haver a esperança de uma evolução da equipe que não aconteceu, ao contrário, né? Ao contrário, ela decaiu dessa forma. Então, ele ainda quer realizar a carreira de piloto na Fórmula 1. Não vai sair. Não vai chegar a ser o que já pensou se ele espera que se eles chamassem lá um Drogovic, né, que é piloto reserva,
com certeza absoluta os resultados seriam muito melhores. O Drugovich foi um dos únicos pilotos que eu vi em treino livre ser mais rápido do que o piloto titular. Ele andou lá em Abu Dhabi no carro do Alonso e foi mais rápido do que o Lance Stroll. Ou seja, isso aí já diz muita coisa. E mais rápido, assim, 3 décimos. Acho até que a coisa ficou ali num clima diferente depois disso. Mas, de fato, a Aston Martin perde muito, ela perde rendimento e, com certeza, o fator Stroll também contribui para essa queda de rendimento. Porque aí você não sabe. E aí, é o Alonso que está devendo mesmo? É o carro que já não está mais tudo aquilo? Não dá para saber, porque o companheiro não é parâmetro. Então realmente é bem complexo. Agora, um player aí que voltou a crescer de forma até surpreendente, a Haas. Teve a saída do Gunther Steiner no começo do ano, até em atrito ali com o Gene Haas, o dono da equipe. Ninguém esperava muito da Haas. Ela mesma falou, a gente vai ser a última colocada lá no Bahrein. E de repente não, de repente ela vem apresentando novidades, vem crescendo, vem conseguindo resultados cada vez melhores, tem conseguido resultados cada vez melhores. É um nome para a gente prestar atenção para o ano que vem, a Haas, né? Que aí terá o Oliver Berman e provavelmente o Esteban Ocon. Então, seria a primeira vez que a Haas acertaria na escolha de seus pilotos. Primeiro, ela cometeu aquele erro de ter 2 pilotos jovens inexperientes, né? Depois ela pegou 2 coroas, assim, entre aspas, bons, o Magnussen e o Hülkenberg, mas que dali não sairia nenhuma grande surpresa, né? Apesar do Hamilton, porque do Hülkenberg, aliás, o Hülkenberg não é surpresa, né? Ele anda sempre bem. Foi consistente. Sempre soube que ele anda muito forte. Está quase sempre no Q3, né? Ele foi 6 vezes ao Q3. Então, e agora 2 corridas seguidas com os 2 carros. 6º carros. lugar para o Hulk nas 2. Com os 2 carros chegando, né? Agora, com o carro mais competitivo, eles podem brigar por pontos. E o Hulk está entregando de fato, está conseguindo grandes resultados aí. A equipe subiu bastante no Mundial de Construtores, né? E está bem agora. Eu não acho, sinceramente, que tenha muito a ver com a entrada do novo dirigente lá, o Ayao Komatsu. Não acho que tenha muito a ver, porque não sei se é pela simpatia pessoal que todos os jornalistas, todo mundo tem pelo Gunther Steiner. Eu acho que ele trabalhava bem, ele trazia para a equipe um bom ambiente, né? Apesar de uma brincadeira, não sei se você se lembra, ele fez com o Magnussen, né? Com o Magnussen. Ele bateu a porta dele lá. Isso. Tá até no Drive to Survive esse episódio, muito bom. Mas ele trazia um bom ambiente. Uhum. Mas, enfim, agora ela tem 2 pilotos rápidos, né? E o ano que vem vai ter o Oliver Berman, que é um cara que fez uma estreia ali pela Ferrari marcando ponto. E anda bem toda vez que assume o carro no treino livre, né? Toda vez. Não sei se ele abriu mão assim da Fórmula 2, mas ele está fazendo um campeonato ruim e venceu agora. Sim. Está fazendo um campeonato aquém do que se espera de um Oliver Berman. Os 2, né? Ele e o companheiro de equipe, o Antonelli. Os dois. Poxa, o Antonelli que. Então, os as dois. Joias. As joias aí pretendidas pela Fórmula 1, os 2 estão lá pro fundo do poço na Fórmula 2, né? É verdade. Mas talvez seja isso também. Você desliga a chavinha e fala, já estou na Fórmula 1. Né? Exatamente. Eu acho que tem muito do fator motivação também. E no caso do Antonelli, acho que até a pressão, porque como ele ainda não tem essa confirmação, ainda tem muita pressão em cima dele e os resultados não estão vindo, né? Conseguiu vencer uma prova sprint, né? Uma prova de grid invertido, mas ainda não fez nenhuma atuação brilhante. Aliás, Thiago, em cima do Antonelli, que a gente está falando, mas voltando ao caso da Mercedes, que ela vai ter que escolher um piloto para substituir o Hamilton, e fala-se tanto do Antonelli, eu acho que seria um erro. Né? Para mim, o piloto lá é o Carlos Sainz, né? Que bom que o Toto Wolff começou a enxergar isso de novo. Começou a enxergar, graças ao que o Sainz tem feito na pista. O Sainz é um cara do bem, né? Eu acho que não haveria atrito nenhum com o George Russell. E depois outro, o Russell não é dono da equipe como
eventualmente o Hamilton poderia aparecer em algum momento, tal, né? Muito pelo contrário. E se fosse, a gente nem ia estar discutindo isso aqui. Bota o Antonelli lá que o Russell dá conta. É isso, né? isso. E não é bem assim, né? Não é bem assim. O Russell, aquele piloto dessa geração super talentosa, eu não vejo nele um perfil de comandar uma equipe, de líder de equipe. Tomara que eu esteja enganado, mas eu não vejo ele com o papel de um Hamilton, de um Verstappen, de um Alonso, até em equipes menores, mas que você vê que o cara é líder. Então, aqui, o próprio Albon na Williams. O próprio Albon na Williams, né? Então, acho que isso falta. É perfil. Perfil. O Russell não tem o jeitão de um comandante, né? Então, se entrasse o Sainz lá, a equipe, a Mercedes ia ficar muito bem servida. Dois pilotos competitivos, o Sainz tem a experiência até maior que o Russell, e deixar esse menino para daqui a pouco. Para se preparar um pouco melhor também, e enfim, chegar com mais bagagem. Regi, a gente está vendo um momento em que a Red Bull se vê aí ameaçada. É claro que ela ainda tem o seu domínio, é claro que ela ainda é a equipe mais competitiva, mas de repente um campeonato que parecia ser só do Verstappen passa a ter aí outros nomes frequentando as primeiras posições, ele passa a ser pressionado em corrida, como aconteceu lá com Lando Norris e ele na Áustria. O que esperar da Red Bull daqui para frente e o quanto aquele conflito interno, Christian Horner, Jos Verstappen, Helmut Marko, o quanto essa guerra pode ter influenciado nessa queda de rendimento da Red Bull? Você sabe, Thiago, a minha opinião é o seguinte, que essa briga, essa divisão de forças lá, que até hoje eu não entendo direito, não sei por que o Christian Horner ia querer o lugar do Helmut Marko, por exemplo, né? Mas poder é poder, o ser humano está sempre lutando por poder, e com a morte do Dietrich Mateschitz, porque o Marko é uma pessoa do Mateschitz, né? Sempre foi, de fato, vamos dizer, ele perdeu força. Né? Se ele tiver que lutar um pouco lá dentro por alguma coisa, ele perdeu força. Então, acredito nessa dissidência aí entre os dois lados, sendo que o lado do Marko tem o apoio dos Verstappen, né? Do filho e do pai. Exato. Isso é muito forte, né? O Verstappen é muito forte. E como é que o Christian Horner está se segurando até hoje, tendo havido até aquele caso do escândalo, aquela denúncia de uma funcionária, né? De uma atitude Sim. ruim que ele tenha feito, atitude errada, e passou por tudo aquilo, foi isentado de culpa. E agora, esse negócio não estaria influindo, olha o que eu vou dizer, hein? Por que eu estou falando, olha o que eu vou dizer, eu já completo. Não estaria influindo em resultado nenhum, não fosse o anúncio da saída do Adrian Newey. Aí, quero completar. Poxa, mas como? O Adrian Newey não é um cara de botar a mão no carro ali agora, depois de feito, depois de... Claro que sim, fazendo as suas modificaçõezinhas, principalmente no lado aerodinâmico, que é o caso dele. Mas tem uma equipe por trás dele, sei lá, de 200 pessoas, 200 engenheiros, né, para mexer nisso. Mas eu acho que, sim, ou abalou psicologicamente, ou não sei. O Verstappen, o que passaria pela cabeça do Verstappen hoje? Eu sou tricampeão, vou ser tetracampeão agora, tenho ainda uma equipe que vai estar dominando, aliás, é um dos grandes domínios da história, e provavelmente esses caras não vão alcançar a minha equipe tão cedo, né? Tipo, 2025 eu ainda estou lá. Mas, e daí para frente? Né? Ele sabe que ele deve, em muito, as vitórias dele a um cara chamado Adrian Newey. E daí para frente? Eu acho que com o cenário atual, talvez nem 2025, né? Porque as coisas estão se aproximando tanto, né? As equipes estão crescendo tanto, que impressiona. A gente não acreditava que essas equipes pudessem estar na briga esse ano, e lá estão elas. Então, enfim, pode ser que ele realmente tenha de tomar alguma decisão aí em breve. Pode ser.
Ele, assim, eu não sei se ele tem condições contratuais de sair da Red Bull hoje para correr o ano que vem na Mercedes, que é o sonho do Toto Wolff, né? E provavelmente o pesadelo do George Russell. Uhum. Mas eu não sei se ele tem condições, não sei as cláusulas do contrato. Eu acho que ele não sairia agora. Uma coisa que se tornou pública, que ele tem em contrato, é uma cláusula de saída caso o Helmut Marko saia. Então, Tá. Isso ele tem. Mas aí precisa juntar tudo num pacote só, né? Bom, você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, com oferecimento do Banco BRB, o Banco de Brasília, banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, que legal poder trocar essa ideia aqui com você, entender um pouco como é que você está vendo essa temporada, especialmente porque agora vamos para as 12 corridas finais. 24 provas, maior temporada de todos os tempos, já foram 12, tem mais 12 pela frente aí. E o mais interessante de tudo é que a gente tem de novo um campeonato. Temos um campeonato. Temos um campeonato, a Fórmula 1 tem disputas de novo, tenho certeza, o Verstappen, acho que a primeira corrida que ele perdeu dessas últimas aí, ele falou assim, não, uma que ele ganhou, mas ganhou com dificuldade, acho que foi Canadá. Teve Imola que ele ganhou com dificuldade, Canadá também. Que ele falou assim, não, é até melhor, eu gosto de disputar, tal, não gosto daquele negócio de ficar 20 segundos na frente. Tal. Eu acho que ele deve estar arrependido um pouco do que ele falou, porque os caras chegaram demais. Mas é muito bom a gente ter um campeonato, e esse é o momento em que está faltando uma Ferrari ali. Né? Nós temos Mercedes, nós temos McLaren, temos Red Bull, está faltando a Ferrari, que é a que mais prometia. Que eu acho que vai chegar também. Agora a gente quer ouvir você, hein? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, por que não, aqui para que possamos responder nas próximas edições do Resenha Automotor. E principalmente, deixe o seu like, afinal de contas é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, tá bom? Se não for inscrito ainda no canal, faça isso, participe conosco, esteja inscrito aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme, tá bom? Por hoje, da minha parte, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Grande abraço.